Muito bem, seja muito bem-vinda. Muito feliz da gente ter mais uma vez esse papo gostoso. Acho que a gente tem uma troca super construtiva. Todas as nossas conversas, os nossos papos são muito construtivos. E acho que não só para mim, que aprendo muito quando a gente conversa, mas acho que com todo mundo, né? Muito bem, meu amor. Hoje o assunto é benzimento. Para quem não sabe, Gabi está aqui. Gabi é atualmente uma filha muito querida do Templo de Umbanda Jacira das Águas, fazendo vários cursos comigo. É uma irmã de jornada, uma irmã de espiritualidade, é uma irmã de empoderamento feminino, é uma irmã que trabalha nessa senda da espiritualidade da mesma forma que eu, ou seja, o que a gente aprende, a gente compartilha, a gente ensina, né? A gente acredita que o conhecimento é a base, né, dessa vivência espiritual mais pura, mais limpa, mais construtiva, esse empoderamento que a gente tanto fala, que não é só feminino, é o empoderamento do ser humano, né? Exatamente. E a Gabi está aqui, ela está à frente do Mundo Amar. A Gabi também é professora, atualmente não está com nenhum curso, mas ela tem os cursos dela. Atualmente ela é estudante, atualmente ela é minha estudante. Exato. Eu sou exclusiva. É só minha, nem adianta alguém querer, ela é só minha. Pelo menos por enquanto, ela é exclusiva. Eu tenho apego a Gabi linda. Muito Eu bem, também tenho apego a ti, mãe. Assim, é total. Eu tô em todos os cursos. Ele é Cássio. verdade. É verdade. Muito bem. E Gabi hoje vem falar, né? Ela tem o canal Mundo Amar, depois entrem. É muito especial o canal, eu gosto muito, eu sigo. E Gabi hoje veio falar de benzimento, que é algo que ela Exato. faz, algo que ela ensina, e aí é um assunto que eu gosto muito, é, e acho que a gente tem que falar e trazer isso, porque a minha visão é que assim, é como se fosse alguma coisa que está morrendo, algo tão precioso, há tantos Exato. séculos, e que de repente virou coisa antiquada, né? Virou uma coisa assim, ai, porque a minha avó ia numa benzedeira, porque quando eu era criança, minha mãe, eu tive um bucho virado e minha mãe me levou numa benzedeira, Bucho porque virado. não existe mais. Não. Assim, a gente não vê essa cultura de vamos levar para benzer? Ah, tá com não sei o quê, vamos benzer? E era uma coisa muito comum, muito normal, como ir ao médico, você ir a um benzedor. O médico cuidava de um assunto, os Exatamente. benzedores cuidavam de outros assuntos. E acho que isso não deveria morrer. Acho que faz parte, é nossa missão, pessoas da espiritualidade, né? Que somos nós, trabalhadores, servidores e soldados da espiritualidade. É nosso papel também não deixar algumas práticas antiquíssimas morrerem. E acho que uma delas é o benzimento. Pronto, já comecei. Vamos lá. Lindinha, Fabinho, vamos lá. Conta pra gente o que é benzimento? O que é benzer? Então, gente, benzer, antes de mais nada, é bem dizer, bem falar. O efeito contrário de maldizer. Né? Um dos maiores autores do Brasil em termos de benzimentos, que é o Javier de Menezes, ele abre o livro dele com uma frase que também é utilizada na abertura das sessões maçônicas, que é a parte da Bíblia sobre o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E antes dele nada foi feito, e depois dele tudo que foi feito se fez. Né? Então, bem dizer é bem falar os rezos, é bem cantar os rezos, porque o brasileiro é extremamente criativo na sua herança africana, indígena e europeia no que tange a cantar, então nós podemos benzer cantando, né? E então, benzer é o ato de bendizer algo que foi maldito, porque maldição ou maldizer é algo tão antigo quanto o ser humano, tão comum quanto simplesmente jogar o lixo na rua. As pessoas se maldizem com muita frequência, e maldizer até a hereditariedade é algo tão antigo quanto o Império Romano, e sim, através do nosso DNA, da nossa herança, a gente pode acabar herdando um maldizer. Né? E o bem dizer é o ato de desfazer, é o ato de consagrar também e imantar da forma mais popular, mais pobre
possível. Se a mãe me disser, eu gostaria de contar um pouquinho da história do benzimento no Brasil. Por favor, traga isso pra gente. Eu estou muito interessada. Então tá. Então, gente, o que aconteceu quando o Brasil foi descoberto, certo? Descoberto, né? Uhum. Tava todo mundo já careca de saber que o Brasil existia na Europa, mas vamos lá. Quando vieram apenas poucos navios e com eles um número muito pequeno de oradores, de bispos, de rezadores, até porque muito poucos se arriscavam a leimar porque a maioria só sobrava no meio do caminho. E vir para cá, pegar peste, doença, enfrentar os selvagens era algo terrível. Viam apenas os missionários e, primeiramente, antes de todos, os jesuítas. Só que o que aconteceu? As reduções jesuítas não deixavam de ser também uma instituição sociopolítica na Europa. E o que aconteceu depois? Com os portugueses invadindo e estabelecendo os limites do Tratado de Tordesilhas, ou seja, os limites entre Portugal e Espanha dividindo as terras, houveram novas invasões e uma corrida do ouro em direção a Minas Gerais. Uma corrida terrível do ouro. Aliás, a base de muitos criados brasileiros exatamente essa corrida do ouro em direção a Minas. Só que, na verdade, isso não fez assim, não fez o sentido leste-oeste, fez assim, ou seja, do meio para o norte, para o oeste e para o sul, com as bandeiras paulistas. Né? Motivo pelo qual muita gente ainda se implica entre os estados. Estamos eu e mãe Fabiana aqui de mãos dadas para dizer que isso é passado, entendeu? É isso, Vamos parar com acabou. a frescura. Entendeu? Exatamente. Mas houveram essas invasões e por onde elas passavam, a crença dos portugueses ia com elas. Ia com elas. Só que o que acontece? Não existiam padres, não existiam médicos. Ninguém queria se arriscar com os índios por medo, preconceito. E a Ordem de Portugal, assim como a Ordem sobre os franceses, que foram os primeiros a colonizar o Rio de Janeiro, era exatamente a miscigenação. Casa que não é atacado. Casa com a filha do pajé, casa com a filha do cacique, que você não é atacado. Então houve uma hipermiscigenação. E o que fazer? Quem tratava dessas pessoas miscigenadas, não batizadas, também a chegada em massa de escravos, quem trataria esses mestiços, né? Que inclusive o escravo ele tinha que abdicar do seu nome próprio, então ele não tinha um nome. E como ele era resultado de uma mestiçagem, ele não tinha sequer o registro do nome do pai. A maioria dos escravos, quando eram batizados, só tinha o nome da mãe no registro, porque essa mestiçagem não era tratada como ser humano, infelizmente. E quando os jesuítas caíram enquanto instituição sociopolítica na Europa, eles também foram dizimados aqui no Brasil. Isso criou uma sociedade de leigos católicos, mestiços. Então, leigo no xamanismo, leigo na cultura indígena, leigo na cultura iorubá, que já se perdeu no meio do caminho, com você abdicando do nome, apanhando, não podendo cultuar as suas crenças. Leigo, porque não era sacerdote. Esse é o termo que a Igreja Católica usa para quem não é sacerdote. Então, leigo porque não era sacerdote. Mas o que essas três figuras, esses mestiços e esses herdeiros da coroa portuguesa tinham em comum? A fé. Então, quanto mais expandia a colonização para o interior, menos recursos religiosos se tinha e mais se abriam ao longo do caminho pequenas capelas, pequenos grupos de oração, pequenos núcleos de peregrinação criados por leigos, pessoas comuns, pessoas simplórias, pessoas que não tinham nenhuma formação, até como disse a mãe Fabiana, 50 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? Porque eram leigos que eles tinham dentro de si, eles tinham a fé no santo. Que santo é esse? Bom, se eu estou no Maranhão, esse meu santo pode ser um espírito encantado, um espírito da natureza que aquele pajé cultuava, mas eu não cultuo porque eu não falei com o pajé, não conheço. Mas a minha avó chamou aquele santo de São Francisco.
porque ela ia na igreja e tinha uma fé tremenda, mas ela nem sequer sabia ler a Bíblia, porque ela não lia, ela ouvia, porque não sabia ler. Mas ela era tão apaixonada por aquilo, que ela deu seus bens para a igreja, construiu a igreja, e aí ao longo da história se construíram milhares e milhares de templos e pequenas capelas, todos gerados por eles, os leigos, as pessoas comuns. E conforme a região, e aí é bem maravilhoso no Brasil, isso é fantástico do brasileiro, brasileiro não deixe de ser assim. A nossa cultura é legal porque ela é miscigenada. Então, assim, imagina que você tem benzedores no norte do Brasil que benzem, certo? Chamando os reis portugueses. Nós temos benzedores aqui no Rio Grande do Sul que benzem com toda a doutrinação italiana e alemã. E nós temos excelentes rezadeiros em São Paulo que pegam origem africana, assim, ó, da raiz, benzendo inclusive com ovo de avestruz. Olha! Ovão de avestruz, que para eles era o culto à mãe Oxum, né? O ovo de avestruz. Então, gente, essa diversidade é que tornou a figura da benzedeira absolutamente empoderada. Como não tinham médicos, alguém tinha que fazer o parto, e eram as próprias mulheres, às vezes homens. Não pensem que não tem benzedeiros homens. Tinha que doutrinar, tinha que passar a fé adiante, de ouvido para boca. Então isso ia passando e aumentando conforme a cultura ia se diversificando, então, muito mais fortemente do século XVII ao século XIX. E assim surgiram pessoas como a nossa Inha Chica, que depois eu quero falar nela. Ela é grande responsável por eu estar aqui, né? E essa maravilha que é a multiplicidade de fenômenos dos benzedores do interior. Então eles bendizem cada um à sua maneira. Não existe dois benzedores que benzam de forma igual no mundo. Tá, deixa eu te perguntar. Então você está me falando que o benzimento surge da fé. Eu posso dizer que benzimento é religião ou benzimento está ligado a uma religião, que é um ato religioso ou não? Porque a gente está muito acostumado, né, um benzimento muito católico, é o que a gente traz na nossa mente, né, aquele benzedor, aquela senhorinha católica fazendo um Pai Nosso, uma Ave Maria. Então, às vezes a gente pensa em benzimento e a gente já conecta com é uma carolinha da igreja, né? Então, a gente pode colocar o benzimento como uma prática religiosa, ou benzimento está ligado a uma religião, ou não? Como é que a gente situa isso? Isso é muito importante que as pessoas saibam. O benzimento, ele está ligado ao fenômeno da fé. E fé não é uma religião. Não é em uma religião. Por causa dos leigos cristãos e dessas entradas das bandeiras, é que se proliferou tanto essas benzedoiras católicas. Mas, contudo, todavia, por exemplo, nos lugares onde teve grande entrada, os evangélicos, por exemplo, os luteranos, os calvinistas, elas são luteranas, calvinistas. Entre os indígenas, a prática de bendizer com cânticos que até hoje tem no Acre, tem no Maranhão, tem em Roraima, são oriundas da prática daquela tribo, não é nem daquela linhagem ou das muitas tribos, é de uma tribo que aprendeu com sua mãe. Então ele está ligado à força que você sente dentro de si, o seu relacionamento com o divino, não importando quem é esse divino. Pode ser Alá, pode ser Zambi, pode ser, tu pode chamar de Olorum, você pode dizer que é a deusa, né? As antigas benzedeiras portuguesas eram muito pagãs, extremamente pagãs, e gostavam muito de benzer em nome das suas ancestrais. Os chineses, os coreanos até hoje benzem em nome de seus ancestrais, e é um ato de fé. E é interessante, Fábio, que eu tenho que dizer uma coisa que eu acho que eu estou desde o primeiro dia de aula, assim, para aquilo tá aqui, assim, que é bem legal, que é o seguinte, gente,
o relacionamento entre o benzedor e o seu divino, que é uma coisa que a mãe Fabi ensina no MED 10, por exemplo, a gente chama de guia, né? Mas o benzedor, ele chama de o divino, né? Pode ser um santo, pode ser Deus, pode ser Jesus, pode ser um Deus tupi-guarani, pode ser Alá, pode ser uma deusa celta, não importa. Importa que ele tenha uma relação tão amorosa, tão íntima, que nem a mãe Fábio, essa dona Sete Saia, assim. É uma entrega tão incondicional, é um relacionamento tão íntimo, e a Chica chamava Nossa Senhora da Conceição de ela sabe, minha mãezinha, ela sabe. E é um relacionamento tão íntimo, tão profundo, que adentra tanto a alma que ele é indissociável. Ou seja, tu não consegue separar um rezador, um benzador, de seu divino. Né? E é por isso que está escasseando, inclusive. Porque uma coisa é você aprender a benzer. Isso todo mundo pode, tem curso pra caramba por aí. Mas esse relacionamento, esse amor, essa entrega, é que anda muito, 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 muito escasso. E que nós temos que fazer renascer. Então não está ligado a um movimento dentro de uma religião específica. Inclusive não existe nada mais eclético no mundo que o rezador. O rezador, ele tem... eu vou ter que mostrar. Essa é a minha benzedeira, olha. Oh, ai, que linda! Linda. Ela tem uma tesourinha. Depois eu falo da tesoura. Tá. Então, assim, ele integra, né? Eu trouxe aqui para mostrar, porque eu não ia resistir também. Por exemplo, essa é uma das editoras mais antigas de Umbanda do Brasil. Vamos lá. A editora Okay. Eco. Tá. Isso aqui é uma coleção que, se vocês acharem, cobra toda. Ó, a editora Eco, esse livro aqui é mais velho que andar pra frente e vai cheirar mofo. Mostra Entendeu? devagar, todo mundo quer ver. Mostra devagar Tá. aí. Banhos Tá. de descarga E a Macis. e a Legal. maciça. Quem Tá. é o autor? Para o pessoal poder ver. Esse autor, olha, gente, pra te ter uma ideia, não tinha autor na capa. Eu vou até olhar porque não tem autor, é da editora, é um compilado. Ok, a editora Não que tem fez, um autor. apanhado geral. Não tem autor. Esse aqui não tem autor, era do meu bisavô esse livro, gente. Olha, tá. Isso aqui é muito antigo. Tem Mostra outra... o outro. Vamos lá, que é pra Olha, a quem quiser. editora Eco, ela ainda está de pé com esse livro. O Poder das Rezas em Benzeduras. Legal, ótimo, ótimo. Tá? É porque é uma coletânea de Umbanda. E esse aqui é o autor geral dele. Tá, e esse daí como é que é o título? Não estou conseguindo ver. Esse é Orações de Umbanda para benzedura. Tá. Esse que é o legal desse livrinho aqui. Eles benzem com Umbanda. Meu bisavô era umbandista. E exatamente, não só através do seu Preto Velho, Preto e Preta Velha, benze. Caboclo, benze. Falange de Oriente, benze. Né? A Umbanda, graças a Deus, é uma pátria-mãe onde todos os não batizados foram recebidos e agora os batizados também. Ótimo. Então, legal. Eles trouxeram essa cultura para dentro de si. E aí você tem, eles têm um santo, eles têm uma sereia, eles têm um inquice africano, fugiu a palavra, o inquice africano, eles têm tudo em cima daquela mesa. E um dos maiores poderes do rezador e da benzedeira é o seu ponto focal, ou seja, o seu altar, né? Que eles chamam de oratório. Ali tem o caderno da benzedeira, que no meu canal do YouTube eu ensino como fazer o caderno da benzedeira, para você rezar e benzer. Tem todos os santos que eles ganham de presente, rarissimamente eles compram alguma coisa, né? Porque tu vai agradecer e tu dá o santo de presente. Tu vai agradecer e dá outro santo de presente. E assim se torna um fenômeno multicultural, multirreligioso, com base nesse relacionamento profundamente íntimo entre o rezador e o seu divino. Quer perguntar, mãe, ou eu?
É isso, não, então vamos lá, só pra gente. Então, assim, não é religioso. A gente Não vai é entender. religião, É espiritual, é conexão espiritual. é Que conexão espiritual pura. pode passar por uma religião. Eu posso benzer com o Pai Nosso, eu posso benzer com uma Ave Maria, eu posso benzer cantando um ponto de Oxalá, eu Pode, posso benzer com uma prece de Cáritas. pode. É Sempre. isso, tá? Acho isso muito incrível, porque a minha pergunta agora, que vai ser, existe aquela coisa de eu sou bisneta de benzedora, neta de benzedora, filha de benzedora, então eu tenho outorga de benzer. Você não tinha bisavó, não tinha avó, não tinha mãe, então você não nasceu numa família de benzedor. Você não pode benzer. É isso, porque é isso que a gente traz. Eu benzo porque eu tenho direito de benzer. É como se eu nasci com o direito, e você não. Você fez um cursinho de fim de semana, então você não é um benzedor. Porque você ficou ali, né? Eu fiz um workshop de benzimento, então você não pode benzer. Porque você não, né? Vamos lá, vamos falar disso. Então vamos falar das tradições. O benzimento em si é uma tradição, e tudo que se fala de tradição vem de núcleos familiares, e cada núcleo familiar tem a sua tradição. Em determinado momento, aquela pessoa que veio pelo navio não tinha ancestrais benzedores, estava dentro de uma cadeia e foi degradado. Não tinha Uhum. ninguém na sua família que benzesse. Mas se pegou, e a gente usa esse termo maravilhoso, se pegou na fé, se segurou na cruz, se segurou na oração para Uhum. sobreviver aos incautos, aos perigos da Terra Nova. E assim surgiu o benzedor. Mas em cada família se estabeleceu uma antiga tradição. Por exemplo, na família da Inhaxica, as coisas eram passadas de líder de escravo para líder de escravo. Na minha família era de mão de avô para mão de filha. Avô e filha. Minha avó não quis, passou para mim, certo? Não fechou assim. E em várias tradições do Brasil, é passado de mãe para mãe, ou de vô para neto, ou de mulher para homem. E não pode, pela lei daquela família. Você pode seguir isso e respeito aos seus ancestrais, porque a gente sempre diz que morto se mete. Morto se mete na vida da gente, se mete. Já diria constelação familiar, se mete. Né? Agora, é uma tradição de cada família, não uma lei verdadeira. Por quê? Porque quem tem fé benze, começando essa fé sozinho, começando essa fé numa missa, começando em curso nenhum. Eu peguei uma oração, meu filho estava com quebranto, tô louca para dizer o que é isso. Estava com quebranto e não tinha benzedeira mais. E eu benzi meu filho de quebranto e ele melhorou. Aí a minha vizinha ficou sabendo e pediu para mim rezar o filho dela. E assim eu fui rezando e me tornei benzedeira, diria Dona Maria, Dona Maricota, Seu José. Então, fora cada família ter uma tradição, e assim, pelo que eu tenho antes do Covid viajado, né, dando os cursos de benzedeiras, não, olha gente, cada família tinha uma lei completamente diferente da outra. E tudo que não se aplica a três seres humanos da mesma forma não é de Deus, é do ser humano. Então, se você desenvolve essa relação íntima com o divino, essa fé que vem do seu coração, com uma Ave Maria, com uma música, com o ponto de abertura da Umbanda, você benze e benze muito bem. Mão de benzedeira, que essa é a palavra, né? Tu tem mão ou não, tu não tem mão de benzedeira? Fulana reza, mas não tem mão. A outra reza, mas tem a mão. Tem a mão de benzedeira, né? Mão de benzedeira, a gente acabou que era uma benzedeira falando no ouvido de uma, saindo pela boca da outra, ou das tradições familiares. Mas o fato é que, em algum momento, surgiu a primeira benzedeira. E essa pessoa não tinha antes dela
outra benzedeira. É. Eu vou citar o meu caso. O meu bisavô me deixou o livro dele, as coisas dele, mas ele, quando ele morreu, tinha 11 anos. Eu fui descobrir isso aos 35. Olha. E quem me chamou não foi meu bisavô. Né? Eu fiquei sabendo depois que ele tinha deixado tudo para mim e tinha guardado e não queria me dar. Vai que ela fica estranha, que nem ele, esquisita, que nem ele. Não, nós somos muito católicos. Nasci esquisita. Pois é, então adoro ser esquisita, uma coisa de louco. Entendeu? Então, não se avexem. Se você está disposto a benzer, você está disposto a auxiliar e você ama a fé, você ama o seu divino, que é seu, não é meu, não é seu. Se aquilo toca o seu coração, Vai, se joga. vai e se joga. Legal, legal. Gabi, é assim, a palavra benzer, claro que em algumas pessoas e algumas tradições é uma coisa linda, mas tornou-se uma coisa antiga, antiquada, ultrapassada para muitas pessoas. Então eu vejo que hoje tem umas pessoas que não é benzer. A pessoa faz exatamente o ato do benzimento, mas ela diz, é um passe, passe. A tradição É. kardecista, né? A gente vê, é a tradição kardecista, que o kardecismo é a ciência. Então, vem aqui que eu vou te dar um passe. Aí eu vou te dar um passe. Eu fecho os olhos e começo a fazer uma oração e faço uma prece de Cáritas em voz alta ou silenciosamente. Ou faço uma Ave Maria, né? Ou, no caso da Umbanda, porque nos meus cursos eu ensino, vamos dar um passe desincorporado. Eu estou ensinando benzimento. Mas se você fala benzimento, existe isso. Então, assim, vem aqui com a força da minha fé, meu Deus, pronto, acabou, não importa o nome que eu estou dando. Não importa nem se eu estou falando com orixá, se eu estou falando com um santo, meu Deus, essa pessoa está precisando muito de ajuda. E eu quero ser instrumento de ajuda para essa pessoa. Ela está precisando ser limpa, descarregada, purificada. Ela está com um obsessor, vamos encaminhar. Cuida desse obsessor. Meu Deus, essa pessoa está com uma dor de cabeça. Por favor, tira essa dor de cabeça. Eu não estou dizendo de nenhuma oração pronta. Eu não estou dizendo de nada. Eu estou dizendo de fé. Então, hoje eu vejo que é muito comum as orações que são benzimentos, que são bem dizer. A pessoa fala, não, vou fazer uma oração em você, vou te dar um passe. Quando, na verdade, é isso, né? É o que você está falando. Né? Se eu tenho uma tradição familiar, legal, tudo bem. Se eu tenho um caderninho de orações, ok, tudo bem. Se eu tenho uma técnica que você vai fazer 3 cruzes, vai pegar um galinho e vai fazer tudo bem. Mas eu acho que é muito importante que a gente deixe claro aqui, eu acho que é exatamente o que você falou, o bem dizer vem do coração e da fé e da alma. É a oração, é o poder do verbo, que a gente tanto fala, né? É o poder do verbo, né? É a oração, é a minha fé, e acho que assim, o meu amor de querer ajudar essa pessoa. Eu quero ajudar essa pessoa. É isso que eu quero. Não importa quem vai me socorrer, mas Deus, eu estou pedindo, essa pessoa está precisando de ajuda e com todo o meu amor, eu quero ajudar essa pessoa. Então, acho que, né? Mais moderninho ainda, Reiki. Ah, Reiki! Esqueci, esqueci, é verdade. Mais moderninho ainda, Reiki. Gente, assim, deixa eu dizer uma coisa. A pessoa está rezando ali, ela está numa intenção, ela está pedindo para o divino ajudar e passar uma energia. Rei Jiro, segundo pilar de Reiki. Faça uma oração dizendo que você quer que a pessoa se cure. Simples assim. A gente roda, roda, roda e a gente só vai mudando os nomes para a gente tenta reinventar a roda. É isso que a gente faz. Exatamente. Agora, sim, uma coisa interessante que eu aprendi com você, tá? Dentro do critério fé, canalizar, puxar a energia do divino, puxar 1, puxar 2, puxar e encaminhar, certo?
Isso há uma via de comum entre o passe espírita, entre a benzedura, entre a reza xamânica, entre o reiki. Há o que há de comum. Mas na especialidade de um rezador específico, de uma técnica específica, na especialidade de determinados médiums, isso eu aprendi com você, o passe espírita ele tem algumas características particulares, o passe de Umbanda tem características particulares, e as benzeduras também. Por exemplo, tem benzedores que são especialistas em exorcismo. O negócio deles é banir demônio e não tem curé-curé. O obsessor tem o nome antigo de demônio, tá? Mas na linguagem espírita é obsessor. E o negócio deles é isso aqui, ó. Entendeu? Medalha de São Bento na testa, eu acho que às vezes o obsessor sai pela paulada, né? Mas é medalha de São Bento na testa, reza em latim, né? E banir o demônio. Tem outro que é especializado em cura, né? Tirar as mazelas e as disfunções do que a gente chama moderninho de campo mórfico. Antes era aura e antes ainda tuas cargas, Mizifio, tuas cargas. É isso. Está carregado. Está carregado. Gente, estar carregado é estar com a tua camada de suor, presta bem atenção na palavra suor, que ela é muito importante. Com a sua camada de suor, que eu sempre digo, quer saber a distância, bota um perfume ruim, aqueles bem fedorentos. A distância que você perceber esse perfume é a tua distância do campo de suor, porque é onde vai estar orbitando. Então, se impregna de partículas que contêm hormônios, enzimas, pensamentos, programações e formas que estão deformadas, carregadas, e vai gerando um efeito espelho. Assim, a parte externa está bem escurecida, o nosso olho não percebe, mas o cérebro, que é o que faz a visão, percebe, e tem líquido, tem fluido gasoso, senão a gente não pegava Covid, fluido entre uma coisa e outra, gerando um espelho. Assim você fica tapado de inveja, tapado de carga. Quando isso fecha, você começa a ver as suas próprias neuroses em si mesmo. E aí você precisa de ervas ou de benzedura para diluir essas micropartículas que se emendaram, gerando até odor às vezes, que estão do lado de fora, para que você volte a respirar, a ver o que está à sua volta, a ver o que está dentro de si. E normalmente a espada de São Jorge que se usa, né? Porque ela é uma erva quente, ela tem um grau de acidez e toxicidade muito alto. Então, o que acontece? É um diluente. Gabi, se eu usar spray de álcool com cânfora, funciona? Aromaterapia moderna, benzedura antiga. De novo, caminhos diferentes para chegar no mesmo na roda. lugar. No mesmo lugar. Gabi, me conta, quem é Inhaxica do Oriente? Estou curiosa, me conta dessa figura, me conta. Deixa eu pegar. Oh. Gente, essa figura aqui nasceu no século XIX, 1805, mais ou menos, não se tem certo, porque ela era filha de escravos, então ela foi batizada assim como Deus dará, entendeu? Ela é mineira. E essa figura aqui eu conheci assim. Tu me deixa contar como é que eu conheci ela? Por favor, conta pra gente. Porque a surpresa veio no teu curso, mas como eu conheci ela veio antes. Tá. Eu estava atendendo uma paciente mineira, e eu vou morrer sem esquecer isso. E atrás dela tinha uma senhora vestida assim. Só não tinha florzinha, tá? Era um vestidão. Tá. E estava atrás dela e me olhava assim. E ela falando do divórcio e tarari, tarará. E de repente aquela senhorazinha começou a chorar. Chorar muito. Quanto mais ela se queixava, mais ela chorava. E aí, eu muito kardecista na época, cheguei para ela e disse, olha,
tem um espírito sofredor atrás de você. Tá bom, vamos lá. Né? Ela é meio cinza. Mas sabe o que eu acho estranho? Eu disse para ela. É que esse choro dela é porque ela acha que não é merecedora de ir para a luz. Mas a sensação que eu tenho é que ela ajuda tanta gente, mas tanta gente, que eu não sei o que ela está fazendo atrás de você. E aí essa senhora começou a rir, mas dava gaitada na minha cara, tipo trouxa. E ela disse assim, é Inhaxica. E eu disse para ela, quem é Inhaxica? Muito gaúcha, muito longe de Minas, não tinha a mínima ideia. Quem é Inhaxica? Ela disse, uma beata, uma benzedora, que eu ajudo no centro de peregrinação dela, hoje em Minas Gerais, né? E eu não esperava que ela estivesse comigo, assim tão de perto. Aí eu perguntei, por que ela acha que ela não merece ser uma santa? Ela ainda é beata, não saiu ainda o processo de canonização dela pela igreja. Mas é que ela era uma grande benzedora. Ela benzia com a Salve Rainha e ela era uma devota enlouquecida de Nossa Senhora da Conceição. Foi ela que construiu a igreja, foi ela que construiu o altar, com todo o dinheiro que ela ganhou do irmão, que de filhos de escravos conseguiu ter um bom comércio e deixou uma herança. Mas ela era muito pobre, ela era miserável por opção. Que é diferente de quem necessita. Quem necessita precisa ganhar para poder ter um mínimo de respiro mental. Ela não queria porque ela sentia que ela não precisava. Entrou agora a Cris Menberg, beijo, Cris do Benzer Bem Ser, uma das maiores benzedoras atuais do Brasil. Cris, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, até com vergonha. Aqui, ó, Chica, 1808, do Rio das Mortes, em Minas Gerais. Exatamente. A obra sobre a Chica é essa aqui. Vale a pena cada minuto de leitura. Tá? Foi muito bem escrito pelas freiras do lugar. Extremamente bem escrito. Uma aula de cultura, inclusive um bandista. Maravilhosa. E aí eu disse para ela, bom, eu vou pegar o Lotus e vou ajudar essa senhorinha. Eu completamente sem noção de quem eu estava lidando. Kardecista, começando. Muito kardecista. Eu, tipo, espírito sofredor, vamos mandar para lá. Aí eu comecei a trabalhar e eu senti uma paz e deu aquele alívio. E aí ela disse assim, ela tá te chamando para benzer. Aí eu, na hora, não atinei mesmo, mas não atinei. Logo depois, a minha mãe veio e me deu o livro, o caderno. Tô devendo para a Cris filmar o caderno. Né? Mas eu sempre me esqueço, ele tá em Guaíba. O livro do meu bisavô. Então foi uma coisa atrás da outra. E eu, no teu curso, eu lembrei que uma coisa estava ligada à outra. Eu não tinha conectado. Né? Uma história a outra história. E lembrei porque eu enlouqueci por causa do livro da... Ai, gente, a minha memória é uma porcaria. Mestra de Magia Divina, Lourdes. Mãe Lourdes. Né? Vieira. Mãe Lourdes de Campos Vieira. Exatamente, a Senhora da Magia das Luzes. Né? Mãe Lourdes escreveu, então, sobre a Umbanda e a Falange de Oriente. E aí, como diria aqui no Sul, caiu meus butiá do bolso, eu também diria, fiquei perplexa quando o líder da Falange de benzedores é Inhaxica. Né? Então, assim, gente, quando vai ter curso Magia Divina, vocês perguntam isso para a mãe Fabiana. Acho que depois que eu vi. Então, ela era o líder das benzedeiras. Por quê? Porque ela dedicou a sua vida a benzer. Ela fez porque quis, fez por fé. E digo mais, tem uma particularidade da vida da Inhaxica, que é o seguinte. Ela foi órfã aos 10 anos de idade de mãe escrava. Ela ficou sem propósito. E a mãe dela disse para ela, filha, de novo, né? Te pega na fé. Faz caridade. Se a tua mãe, quando tu tem 10 anos de idade, te diz isso, você faz o que da sua vida? Você
embarca porque isso se transforma no único propósito de sua vida. Ela com certeza era um Chico Xavier de saia, ou melhor, ela veio antes. Chico Xavier era uma versão dela de calças, certo? Boa. E ela dedica a sua vida aos pobres, aos miseráveis, e trabalha com uma coisa que o Espiritismo, nisso corre na frente em termos de explicação, que é o miasma. Uhum. Né? O que é o miasma? Gente, vírus, bactéria, tromboses, coágulos, são fenômenos absolutamente físicos. Mas a pergunta que eu faço, no ambiente sutil, isso não existiria quando nós olhamos no microscópio eletrônico e vemos uma literal selva de animais, micro-organismos, que a olho nu, ou até a primeira percepção de um binóculo nós não enxergamos. E essa fauna de micro-organismos, né, associados ao nosso pensamento, que pode maldizer a si e ao próximo, cria o fenômeno chamado miasma. E a benzedeira, o rezador, com o seu bem dizer, com a sua fé que puxa a energia do divino, seja qual seja essa fonte divina, né? Temos todas as Eabás como mães geradoras, temos milhares de deuses e deusas ao longo da história, então eu puxo dessa fonte algo ativo, que pode ser algo natural, como terra, água, ar e fogo, benzer com água, sal grosso, pego a planta e respingo, mas essa água está energizada, ela está magnetizada, ela está fluidificada e codificada para diluir, dissolver esse campo, esse meio onde essas partículas ficam. Assim, nessa diluição, elas se desprendem e se soltam, e se opera a cura. E até hoje, como a ciência também tem suas limitações, né? O próprio fenômeno morri ontem, hoje, no passado, há 10 anos, de 10 anos para cá, já o que é a morte já mudou umas sei lá quantas vezes. É quando revira o olho, é morte cerebral, é morte cardíaca, né? Então, nós ainda temos limitações e vamos ter milênios ainda. E nessas limitações, o benzedor vai e dilui com sua fé, com o seu fogo, com o seu chumbo, né? Com a terra, segurar a terra e benzer com a terra, porque a terra tem sais minerais e profundas substâncias ativas que, imbuídas desse fator, dessa energia, dessa ativação energética, geram essa diluição e esse banimento, esse retirar de partículas, gerando curas tanto físicas quanto espirituais. Nossa, profundo, né? E essa é a nossa minha Chica. Adorei a Chica. Linda. Ela me mandou de presente depois. Essa aí, a Chica, foi o presente que ela me deu. Ela disse, toma, tu merece. Claro, depois de ter visto, né? Meu amor, vamos lá. Entidade que benze. Dentro da Umbanda tem alguma falange, entidade que benze. Fora da Umbanda, né? Agora, a gente já falou dos benzedores encarnados. E benzedor desencarnado? Você falou da Inha Chica, né? Isso. Mas fala um pouquinho pra gente aqui, né? Desses benzedores natural. Porque a gente sabe que todo guia benze, ponto. Né? Se ele tem o poder da palavra, do bem dizer, então ele é um benzedor. Mas a gente sabe que tem algumas falanges mais específicas, e dentro da Umbanda, fora da Umbanda. Conta pra gente. Gente, a professora perguntando para a aluna, agora gelei. Vamos lá. Então, primeiro na Umbanda, que é aqui o canal, né? A benzedura, por excelência, é a arte de preto velho. Né? E vamos, antes dos pretos velhos, a figura do feiticeiro, do xamã de Pai Obaluayê, Mãe Nanã. Né? Então, a força da terra, a força dos ancestrais, porque se o benzedor passou de neto para filho para neto,
é o ancestral, é a figura do ancestral, é a figura do ancião que detém em si o conhecimento da experiência. Ele não estudou, ele não cursou, ele experimentou, ele ouviu, viu, presenciou, testemunhou, aplicou e funcionou. Então, essa energia vem muito forte pela figura de Pai Obaloaiê e Mãe Nanã, assim como pela falange dos caboclos, né? Aí nós temos grandes rezadores, Mãe Cambinda, né? Maria Conga, Pai Guiné, Pai Joaquim, Pai José. Todos os pais do Congo são grandes exorcistas, curadores, todos eles. E eles vêm com uma simplicidade que eu amo de paixão. E aí, assim, o que precisa para se benzer? Maria Conga, eu era pequena quando ela me apareceu e disse isso. Um toco e um copo d'água. Ou seja, uma vela pode ser usada, velha, porque escravo não tinha luxo. E um copo d'água, tu tem a alquimia do fogo e da água, e usando essas duas forças você dilui qualquer mal. E ele diz, tu tem que ter fé. Se tu não tiver fé, o ingrediente principal tu não tem. Então, vem muito forte dentro da Umbanda pela falange dos pretos velhos, e os caboclos gostam mais de benzer com ervas no sentido de curanderia, de curar, mais do que banir e de levantar, né? Mas aí no caboclo a gente pode falar que traz essa via do pajé. Do pajé. Porque o que é o pajé? Do pajé e do índio velho. Isso, é isso. É o do índio mestiço, velho, do mameluco. Cura na reza, nos Exatamente. Cantos. E eu vou falar no mandingueiro também, que esses dias você falou. Gente, mandinga, né? Esses dias eu estava conversando com o Cássio, que é um amigo nosso, sobre isso. Mandinga, né? Mandingueiro é um povo, ponto. Só que eles são muçulmanos. E para identificar um muçulmano com o outro, para ajudar assim, na fuga de escravos, eles tinham uma folha do Alcorão dentro de um quadradinho de couro tecido que pendurava no pescoço. Aí eles viam aquilo, entendeu? E diziam, eu vou te ajudar. Os outros escravos viram e começaram a botar coisinha para fingir, para poder ser ajudado. E aí eles acabaram descobrindo e não ajudavam mais. E no Brasil, esse penhoar, nossa, penhoar é mais antigo. A minha bisavó falava penhoar. Entendeu? Penhoar. Entendeu? Aqui, ó. A mandinga. E você coloca elementos naturais como espinheiro, não deixa nada chegar. Canela, que traz abundância. Flor de louro, que traz dinheiro. E o crucifixo que tu herdou da tua avó pequenininho da carteira e bota junto. Patuá, né? A minha sogra morreu usando patuá na bolsa. E costura. Com a tua fé tu reza. Pode pendurar no pescoço. Protege. E aí virou mandinga. Ô, pessoal, minha avó também. Gente, o meu primeiro patuá eu fiz com 6 anos de idade. Porque eu achei bonitinho alguém que estava conversando com a minha avó na sala, dizendo que fez um patuá. Eu fui pro quarto, peguei uma lãzinha vermelha, peguei um paninho, botei uma florzinha dentro, fechei e disse que tinha um patuá. Minha avó tacou fogo naquilo, dizendo que coisa de português. É isso. Macumbeiro. Macumbeiro. E a gente brinca, a gente é macumbeiro, a gente é mandingueiro, a gente tem talismã, a gente tem patuá, a gente tem mandinga, né? Porque é e isso. A gente gosta de tudo isso. E a gente sabe, né, principalmente na Umbanda, que assim, é o elemento rezado que Exato. abre o poder. Exatamente. É a reza, o verbo que pega este elemento e abre todo este poder, né? É lindo. Exatamente, e é maravilhoso. E aí a pergunta-chave da mãe Fabiana, Gabi, fora da Umbanda, quem são essas pessoas? Então vou citar 2 tipos básicos de pessoas. Aqueles que foram santos, né? Então os santos da Igreja Católica, a maioria são espíritos que se manifestam através dos rezadores para ajudar as pessoas, assim como antigos deuses indígenas. Essa é a maioria, né?
do que a crença popular aceita. Agora, o que a gente viu depois de começar a dar curso de benzedeiras? E que foi a paixão do nosso coração. As benzedeiras familiares, conhecidas ou desconhecidas, vindo em massa numa falange de entidades enormes, no dia do curso estavam todos. Cada um trazia uns 5, 6. E eles vinham e diziam, agora eu vou ficar com esse aqui. E ainda brigavam, esse aqui é meu, esse aqui é teu, esse aqui é meu. E eu disse, como assim? Parem de brigar pelo médium, que feio. Não, mas eu vim primeiro. Não, mas eu vim primeiro, eu sou mais antigo na família, porque às vezes na família tem mais de um rezador. Mas a minha tradição é alemã. Mas a minha tradição é japonesa. Não, e ficava batendo boca. Aí a gente tinha que fazer no meio da iniciação, assim, que a gente fazia só para o pessoal se concentrar, uma coisa muito simples, na verdade. E aí a gente dizia assim, vamos harmonizar nossas famílias. Para que eles parassem de bater boca. Mas, gente, são milhões de espíritos ao longo da história, incontáveis espíritos ao longo da história, que benziam. E quando eu digo história, 10 mil anos. E esse povo, quando alguém diz eu estou disponível, muitos serão chamados, poucos ouvirão, escolhido ninguém. Entendeu? Porque ele primeiro te escolhe, depois te chama, agora tu ouve se tu quiser. Mas quando a gente é chamado, eles vêm e encostam. E vem oração de não se sabe de onde. Na nossa apostila de benzedeiras, o meu marido tem uma oração que a tataravó dele apareceu no meio da sala, que é contra a língua de trapo, para tirar a energia de fofoqueira da tua aura. Porque ela dizia, ela é italiana, não tem coisa mais fofoqueira que 2 gringas, uma de cada lado da cerca. Não tem coisa pior. Então, se tu tá na colônia italiana, tem que benzer contra essas linguarudas que vão falar mal dos filhos da gente. Olha que sabedoria. Numa linguagem tão simples e popular, o que a gente chama de demanda, o que a gente chama de maldizer, uma sabedoria, né? Exatamente. Língua de trapo. Tá, a gente botou na apostila em homenagem a ela, porque é xodó isso total, entendeu? Ela chegou no meio da sala, oi, prazer, sou tua tataravó. Aceita e escreve, meu filho, escreve. E ele, não sei o que. Escreve, senão vou te dar uns tapas. Escreve. Então, esses ancestrais, eles vão vir. E não importa se tu sabe quem era, se eles te conhecem, mas não me conheceu em vida. É a coisa que eles mais dizem, não me conheceu em vida. Não importa. Mas eu faço parte da família, né? Mas eu faço Exatamente. parte. Não me conheceu em vida, mas eu estou nessa família. E você disse, eu aceito. Você disse, eu estou disponível. Aliás, também é uma live da mãe Fabiana, né? O que é estar realmente à disposição para o trabalho? O disposto e o disponível. E o disposto e o disponível. Exato. Então, você tem que estar entregue, né, para benzer. A turma da Terra do Bugio, que é da Cris, que entrou agora há pouco, eles têm um dia onde eles atendem toda a comunidade deles e benzem, né? Várias benzeduras diferentes, vários grupos. É um trabalho de caridade lindíssimo. O nosso trabalho do meu grupo é um trabalho online. Eu aprendi com um rezador que rezava por Padre Cício. Ele era de Brasília, ele viaja ainda o Brasil inteiro, ele paga do próprio bolso e viaja, porque ele fez uma promessa, aquelas coisas de rezador do interior do Nordeste. 400 pessoas, eles benzem por vez. Um grupo grande, lindíssimo. Que lindo. E ele nos ensinou a benzer à distância. Aliás, em Yashica benzia à distância por carta, né? Ela benzia por carta. Por quê? Porque estar online, estar em sintonia, é um princípio de fé. E se você acessa Deus, que está lá numa outra dimensão, você acessa qualquer ser humano. E ele fazia... E o entendimento é assim, quando eu estou fazendo uma oração
e eu estou intercedendo por alguém, eu não estou presencial. Olha, minha mãe que mora naquela. A gente não faz oração para quem. A gente só ora para quem está na nossa frente. Aí você pergunta: eu só posso orar se você estiver na minha frente. Eu só posso rezar se você estiver na minha frente. Então, eu acho que é importante que a gente diga: a gente reza à distância há muito tempo. E o online nada mais é do que a distância. Pronto. E funciona muitíssimo bem. Pronto, Funciona. continue. Tem pessoas que até hoje nos meus atendimentos chegam e dizem assim, Gabi, mas tem uma outra conexão no pessoal. Isso é uma ilusão psicológica, gente. Às vezes a distância, a cura é inclusive mais efetiva, porque você não tem os distrativos da mente. Você está Uhum. imerso em sua oração, em sua fé, e a energia começa a se alastrar, alastrar e alastrar. Numa entrevista para a Cris, eu respondi uma coisa que eu acho que vale a pena eu falar aqui. Gabi, só se reza a gente viva? Ah, boa, boa. Né? Foi uma pergunta que a Cris me fez, porque dependendo da família, dependendo da tradição, né, não se reza almas, não se Morto. reza É, almas, não se reza morto. Eu não se sempre reza falo. morto, tá? Na tradição da minha família, que, sabe, salve as almas, a família inteira, Jesus, Maria José, entende? A gente reza morto. A da Cris, Porque é tudo eles são muito mais espírito, desculpa. curandeiros, É né? isso, é E na tudo minha espírito. família, que era dona de funerária, muito mais se preocupar com os mortos. E claro que a gente vai para o kardecismo no passo seguinte, entende? Porque o kardecismo nada mais é do que salve as almas, somos das almas, ponto. Né? É Então, isso. a gente reza desencarnados também, porque ajuda a subir. Claro. Canta para subir, né? Reza para É subir. isso. Minha avó botava a vela na mão, e isso que ela dizia, eu não sou bezedeira, eu sou católica, eu não sou que nem meu pai. Ela botava a mão na vela da pessoa. Eu não uso a vela porque às vezes derretia e o coitado do moribundo ficava... Tá? Bota a vela na mão da pessoa e ela cantava. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. E ela cantava, 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 quando tu ia ver, a pessoa largava a vela. E Ó, sempre, né? Eu já não uso a vela, porque eu acho que, é sério, o número de vezes que eu vi alguém se queimar foi grande. Eu gosto muito de rezar, eu já tinha dito para a Cris outro dia, né? Eu gosto muito de rezar com o terço e com a Japamala. Né? uhum. Porque aí vamos falar do budismo tibetano e suas rezas e suas benzeduras. Como é que se benze no budismo tibetano? Né? Então vamos ver o seu Ogum Tibiri, né? O pessoal da linha oriental é mais radical a coisa. Eles dizem assim, você reza, reza, reza o terço e ele impregna. Uhum. Aí você pega e faz isso, tá? Eles fazem isso, né? Puf! E ele descarrega aquela luz toda como um raio, Tá. gerando um campo eletromagnético que quebra a imantação ou o quebranto. Olha. Gente, cria cada galo que eu não vou te contar, mas eles fazem isso até hoje. Mas funciona. 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 Então, pronto, tá Funciona porque valendo. você faz a japa, você reza, você vai impregnando que nem a nossa guia de Umbanda, você vai impregnando, É, impregnando, impregnando, impregnando. Aquilo tem campo eletromagnético, então dá uma descarga e quebra e cai. Né? É bem olha. interessante. E eu particularmente benzo com o terço, é o meu xodó de benzer, é com o Tá. terço. E por causa das pretas velhas, que é o terço, tenho de conta de lágrimas de Cristo. Que Então, poder. Que lindo. Gabi, tá acabando o nosso tempo. Gabi, tem mais alguma coisa para você falar agora nessa finalização para a gente que é importante? Traz para a gente aí se tiver mais alguma coisa que você queira falar, porque o tem que assunto é foi uma muito pergunta que me interessante. fizeram semana passada. Tá, Qual a diferença de... Se um dia a mãe Fabiana quiser que eu deixe uns vídeos para o canal sobre técnicas de benzimento, faço com o maior prazer. Então, gente, assim, diferença entre defumar e tomar banho de ervas. Me perguntaram anteontem, dentro tá, do benzimento, tá? tá, Agora é livre de qualquer credo, assim, né? tá, Dentro da energia tá. benzimento, né?
Então, assim, por quê? Porque as orações normalmente envolvem ondinas, envolvem espíritos das águas nos dois. Porque o Uhum. ar, a defumação, ela é fluídica. E fluido é como o spray do desodorante. Ele é líquido. O ar tem Uhum. umidade. Mas qual a base? Se eu uso ervas desobsessoras e faço defumação, tem um maior poder de limpeza. Mas a defumação ela é muito mais impregnadora, muito mais criadora de campo que o banho. O banho ele é muito mais absorvente, os poros abrem e as ervas e o poder medicinal ele entra. Assim, ele é muito melhor para limpar o indivíduo, para tirar principalmente os miasmas e as camadas oleogioneicas da pele, palavra horrorosa, né? Camadas de óleo da pele, aonde ficam impregnados os pensamentos, os miasmas e as energias negativas. E também um grande codificador, né? Falando então de Amacis, que o Amacis também tem na figura do benzimento, que é lavar a cabeça em cachoeiras. Muitas benzedoras benzem o coronal lavando com a água de cachoeira ou com a água com ervas. Então é um codificador de uma energia aonde você vai ficar sintonizado, certo? Então em ambos haverão energias de espíritos lacustres, energias aquáticas, energias de ondina, sim, em ambos, ok? Mas um é muito mais ar, outro é muito mais água, e um é muito mais absorvente, o outro é muito mais criador de campo. Então, para uma casa, defuma, né? Lavar é Isso. bom, porque é que nem passar incenso e lavar o chão. Para tirar sujeira, lava. Para impregnar, para criar um ambiente, para codificar com uma energia de reza, de benzer, de exorcismo também, se for uma erva quente, sendo uma erva quente, uma erva com grande poder de acidez, isso é uma erva quente, tá? Então, eu defumo. Agora, se eu vou trabalhar o indivíduo, se eu vou impregnar, se eu quero que entre até os ossos, banho. Mas é uma distinção básica. Para muitas coisas, ou um ou o outro, tanto faz. Tá. Incrível, incrível. Ok, Gabizinha, é isso então. Eu queria ficar com você até amanhã. Adorando esse papo, querida, adorando, viu? Mãe, eu sou Então é isso. grata, porque ensinar a Muito obrigada. benzer Muito obrigada. é um resgate. É missão, querida, é missão. A gente não é nada, a gente é só trabalhador, é soldado, é servidor. A gente se coloca e fala, ok, manda que a gente realiza. É isso. Só diz o que a gente tem que fazer que a gente vai lá e realiza. Você é uma grande trabalhadora da espiritualidade. Gratidão por compartilhar com a gente. Cada encontro que a gente tem, você compartilha algo muito precioso, nos ajuda, nos orienta, nos esclarece e às vezes, muitas vezes, dá um caminho. Porque eu tenho certeza que hoje, muitas pessoas que assistiram hoje no ao vivo e que vão assistir possivelmente, né, lá quando tiver gravado, muitas vão despertar. Puxa, será que eu não posso benzer? Será que isso não é para mim? Então, hoje você semeia, né, e joga para o mundo, que eu tenho certeza que vai dar uma linda colheita. Viu? Mãe, posso dar um spoiler do teu curso que está aberto? Posso Pode. convidar as pessoas para o teu curso do Doutrina? Pode. Então, gente, é o seguinte, porque o pessoal me pede onde é que tem curso de doutrina de Umbanda, blá, 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 blá. Né? Então, assim, eu vou dar spoiler do curso dela, porque se tem uma coisa que me acalma o espírito todos os dias, é o doutrina umbandista. Gente, tem vídeo que eu não sei quantas vezes eu já vi. Sério, eu já sei a fala de cor. E o spoiler que eu quero dar é que nos dois módulos, aonde ela dá Encantados e aonde dá Falange de Oriente, ela fala muito do fenômeno da benzedeira, dá um monte de exemplos, e a gente fica pensando, bah, vou morrer de tédio ali, assistindo teoria e teoria. Não, gente. A mãe Fabiana, ela é muito de citar exemplo e muito boa contadora de histórias. E aí a coisa te coloca numa imersão e os guias começam a dar um oizinho. Sério, assim, se você acha que eles não chegam, só fica, bota o fone, pega o caderninho e fica.
E daqui a pouco você vai sentir benzedeira dizendo oi no meio da sala. Não, não vai assustar, não se preocupa. É uma paz que predomina. Então eu recomendo, faz. Ah, mas eu não sou de Umbanda. Faz para ter cultura espiritual. Doutrina umbandista. É maravilhoso. Oh, que linda, meu amor. Que testemunho. Você está dando testemunho. Muito Ah, mas obrigada, eu viu? dou porque eu amo esse curso. Amo mesmo. E eu amo dar esse curso. Esse é um curso, eu já estou na turma 13, fazendo 13 turmas que eu dou, então é um curso que eu tenho muito amor e muito carinho e que eu me entrego porque eu amo. Amo falar de Umbanda, e amo falar de espiritualidade, porque é isso, né? A gente só dá o nome de Umbanda, mas a gente está falando de espiritualidade. Meu amor, eu Exatamente. te amo. Não preciso dizer quantas vezes eu te amo, linda, te amo. Esse amor E é mútuo. vamos se encontrar de novo daqui a 15 dias, daqui a 3 semanas, a gente vai combinar e a gente vai voltar, porque esse papo nunca acaba. Esse Tá papo vai bom. indo, a gente vai indo, tá bom? Te Vamos, amo, vamos. muito Tem muita coisa. obrigada. Beijo a Obrigado, todos, beijo, beijo, beijo. Ah, para gente, todos vocês. daqui a 15 dias, última coisa, daqui a 15 dias, no @Mundo Amar e aqui também, a mãe Fabiana vai falar sobre Oriente. Eu já estava quase me esquecendo. Já que eu tinha esquecido, é verdade. Falange de Oriente. E É isso, vou falar. você, que é Mestres Ascensos Lover, você que é da Fraternidade Branca e ainda não ligou Lé com Lé, Cré com Cré, ligou as duas coisas, acho bom assistir, porque É senão verdade. San Germain te puxa as orelhas. Ótimo, é verdade, eu tinha esquecido tanta coisa nessa vida, é verdade. Em 15 dias a gente volta para falar de Oriente, Falange do Oriente. É isso, na Umbanda e fora da Umbanda. Exato. Beijo, beijo. Beijos, beijos, amo todos vocês. Amo você, Gabi.